Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Cristo. Hoje nós vamos falar sobre mentalidade e sobre pensamento, sobre o que nós estamos pensando, o que nós estamos mentalizando para a nossa vida. Hoje nós vamos falar disso, porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Isso é um fato. Então a gente tem que pensar e mentalizar com a imagem semelhante de Cristo, certo? Mas agora eu vou pedir para você, para curtir o nosso Café com Cristo aqui, compartilhar, se inscrever no canal, aqui no canal do Denis e da Jaque, no nosso Café com Cristo. E eu quero pedir para você se inscrever também e apertar o sininho das notificações, tá? Mas eu quero ler um versículo para vocês aqui agora, que tá aqui, anotei aqui no meu caderno. Eu tenho um caderno que eu vou fazendo anotações, ó. Vou mostrar minha letrinha mais ou menos, acho que vai dar para ver mais ou menos aí. Não, tá embaçado, mas a minha letrinha não é feia, não. Vamos lá. Tem um versículo que eu anotei aqui, que eu quero trazer ele para vocês aqui, para que a gente possa mentalizar e a gente possa meditar nesse versículo, que é Provérbios 4:23, que diz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida por seus pensamentos, né? Então a nossa vida é dirigida por nossos pensamentos. E logo depois, no versículo 1 Coríntios capítulo 16, 2, versículo 16, diz o seguinte: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós somos pequenos cristos. Então a gente tem que ter a mente de Cristo e os pensamentos como os pensamentos de Cristo. Porque nós somos feitos à imagem e à semelhança e nós estamos aqui na terra representando a Cristo. Então é sobre isso, sobre a mentalidade de Cristo. E hoje nós estávamos tendo um devocional hoje de manhã, eu e Jaqueline, e a palavra de hoje trouxe uma meditação sobre os lugares, sobre a mentalidade. Se você tem a mentalidade de Cristo, você tem os pensamentos de Cristo, o lugar que você está indo, o lugar que você está frequentando, ele tem que ser parecido com o céu, de certa forma. A gente não pode trazer terror à vida das pessoas, a gente não pode trazer desconforto à vida das pessoas. A gente tem que trazer a mentalidade de Cristo para que o nosso ambiente seja um ambiente agradável, um ambiente abençoado. E a nossa mentalidade, o nosso propósito é trazer a mensagem de Jesus Cristo às vidas das pessoas, seja onde for, ou no trabalho, ou na rua, ou na nossa casa, em qualquer lugar, nós estamos prontos a trazer a mensagem de Cristo, mesmo sem nenhuma palavra, apenas com o nosso comportamento e o brilho do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Eu tenho esse caderno aqui que eu falei para vocês, eu anoto muitas coisas nele, né? Muita coisa. E hoje de manhã, logo de manhãzinha, minha filha Stephanie mandou para mim um vídeo, né? É um vídeo, vou ver se eu abro aqui para vocês verem aqui, se dá para ver. A Stephanie me mandou, falando que logo de manhãzinha já estava na faculdade, né? Tá aí a foto aí, ela tá meio embaçada, mas ela aí com os cadernos, logo de manhãzinha na faculdade, fazendo as suas atividades na faculdade. Ela está cursando Direito. E eu fiz uma pergunta para ela, né? Sobre se ela conseguia se ver como ela estaria aqui no final da sua faculdade, se ela já consegue se ver, se enxergar como advogada, ter uma mentalidade de começar a agir como advogada, né? Ela falou para mim: pai, eu não sei. Então, muitas vezes a gente está fazendo algo, mas a gente não consegue mentalizar, a gente não consegue enxergar que a gente já tem que começar a ter atitudes de tal coisa já antes da gente se tornar. Então, hoje eu falei para ela: Stephanie, você já se vê como uma grande advogada, você se vê advogando, você se vê usufruindo do que você está fazendo. Então a gente tem que projetar para o futuro algo que a gente quer, né? Então a gente tem que mentalizar. E aqui no meu caderninho eu trago muitas coisas, né? Que eu anoto. Às vezes eu leio livros, às vezes eu não lembro quem é o autor, porque eu tenho um probleminha de lembrar quem são os autores, onde foi que eu li. Mas tem uma frase aqui, ó, que eu anotei, que diz o seguinte: o que você vê na sua mente é o que você vai ter na sua mão. Então, a gente tem que mentalizar, a gente tem que pedir a Deus, a gente tem que decretar sobre as nossas vidas vitória, bênção.
Às vezes nós passamos por problemas, igual eu já falei isso em alguns vídeos, né? Porque eu passei por um câncer final de 2023, em novembro, eu retirei o rim direito, e eu conseguia mentalizar, eu vencendo aquela situação e eu vivendo. Então eu consegui enxergar, passei por aquilo ali com paz, com tranquilidade, por causa da mentalidade de Cristo que tem em mim. Porque muitas vezes, diante das situações, das dificuldades, a gente tende a parar, a gente tende a paralisar. E naquele momento ali eu falei, não vou parar por isso não, vamos correr atrás aqui, vamos fazer os exames, vamos fazer o que tem que ser feito, mas com a mentalidade de Cristo. É para o crescimento. Se nós temos que passar, vamos passar. Se nós temos que encarar certas situações, vamos encarar essas situações. Muitas vezes, quando o problema vem, nós não temos a mentalidade de Cristo, os pensamentos de Cristo. E eu quero ler um outro versículo, vou ler alguns versículos para vocês, falando sobre pensamentos, sobre a mentalidade de Cristo, sobre profetizar e decretar as bênçãos dos céus para nós. Porque nós somos herdeiros de um reino, nós somos filhos de Deus e herdeiros das promessas dele para nossas vidas. Eu vou colocar aqui para vocês aqui agora na tela alguns versículos que eu separei aqui, ó. Em Romanos 12:2 diz o seguinte: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei qual é a situação que você está passando aí, mas vai ser boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que eu esteja aqui hoje falando para você que talvez vai me assistir aí, que está passando por uma situação parecida que a minha, de chegar na frente de um médico, o médico falar para você assim, olha, é um tumor, olha, e a cirurgia é de urgência. Mas eu quero dizer para você, que não fique abalado. Você vai poder falar isso para alguém. Olha, eu venci, nós vamos vencer isso aqui. É sobre isso. A gente tem uma mentalidade do reino e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Então, preste bem atenção sobre pensamentos. Então, sobre pensamentos e mentalidade. Mentalize coisas positivas para a sua vida e profetize através da palavra, né? Quero ler outro versículo aqui para você, tá? Separei uma série de versículos aqui que em Jeremias 28:11 diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Então Deus está falando para você que está te dando esperança e um futuro. Pensamentos de paz, pensamentos de esperança e esperança de um futuro para você. É a mensagem de Deus para você hoje que está me assistindo. Olha, nosso canal aqui é um canal pequeno ainda, mas Deus ele quer falar especificamente com você que abriu esse YouTube hoje, que abriu esse vídeo, que está passando por uma situação difícil. Ele está falando para você, para vos dar esperança em um futuro. Qual é o problema que você está passando? Não sei, mas Deus sabe. E Ele está falando para você, ei, hoje eu estou te dando esperança de um futuro, né? Tem uma outra frase aqui que eu anotei, que eu falei para vocês que eu gosto de anotar. Ó, se você vê algo em sua mente, irá segurá-lo nas mãos. Então, quando você mentaliza, quando você profetiza e você decreta, você vai conseguir. Ah, é um emprego que você quer? Mentaliza, profetiza, vai lá, se inscreve no Cine, nesses lugares aí que recebem currículos. Age, mentaliza, sai da sua casa já com o intuito de conseguir aquilo. E Deus vai te abençoar. Porque além da sua vontade, tem que ter o agir, tem que ter o primeiro passo para você conseguir. Mais um versículo que eu separei para vocês hoje. Hoje tem muito versículo, tá? Provérbios 25:18
que diz o seguinte: você precisa treinar sua mente para ser mais forte do que os seus sentimentos, ou então você perderá a si mesmo. Vou repetir para você. Você precisa treinar a sua mente para ser mais forte do que seus pensamentos, ou então você perderá a si mesmo. Então, a única pessoa que pode parar é você mesmo. Então, a única pessoa que pode determinar se você não vai chegar mais longe é você mesmo. Então, você precisa treinar a sua mente para ser mais forte do que seus sentimentos, ou então você poderá a si mesmo. E o que eu estou falando para vocês aqui é o que está na Bíblia. A Bíblia está falando isso para você em Provérbios 25, 28, diz assim: você precisa treinar sua mente para ser mais forte do que os seus sentimentos, ou então você perderá a si mesmo. Então, a única pessoa que pode parar você é você mesmo. As outras pessoas não podem parar você. As outras pessoas não podem ter o poder de trazer uma palavra negativa para você e você paralisar por conta de uma palavra negativa que alguém trouxe para você. O que eu quero dizer para você aqui hoje é que as coisas, às vezes, é sobre o outro, não é sobre você. Às vezes vai trazer uma palavra negativa para você, mas é porque ela está se sentindo negativa. Porque a pessoa que tem a mentalidade do reino, a pessoa que tem a mentalidade de Deus e que tem Deus no coração, aqui o versículo que eu li lá no início, ó, não, porém, temos a mentalidade de Cristo. Nós, porém, temos a mentalidade de Cristo. E às vezes essa pessoa que está vindo falando algo negativo para você não tem a mentalidade de Cristo. Mas hoje Deus está falando para você que Ele tem um futuro de paz para você, de prosperidade na vida financeira, na vida espiritual, na vida conjugal, com seus filhos, em todos os lugares. Ele tem um futuro de paz para você. Quero colocar mais um versículo para vocês. Hoje eu estou colocando bastante versículo, né? Romanos 8, 6, 16. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida de paz. Presta bem atenção nesse versículo. Romanos, capítulo 8, versículo 6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Então, se você está deixando o seu eu tomar conta da sua mente, transforme-se agora. Deixe que o Espírito Santo controle a sua mente, porque vai trazer vida e paz sobre a sua vida. É sobre isso. É sobre deixar a nossa mentalidade em Cristo, viver uma mentalidade de Cristo e pensamentos em Cristo. Então, o tema de hoje que eu estou trazendo para você é pensamentos e mentalidade em Cristo. E por último, vou ler novamente aqui Provérbios 4, 23. Tá? Provérbios 4, 23, está aqui bem embaixo aqui, ó. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A sua vida é dirigida por seus pensamentos. Então, aquilo que você mentaliza, aquilo que você pensa muito, é que você vai atrair para a sua vida, né? Aquilo que você mentaliza, que você verbaliza, que você vai trazer para a sua vida. Então, se você mentaliza, se você consegue vislumbrar, que você consegue ter pensamentos que sejam de paz, de prosperidade, de vida abundante, e não sobre pensamentos ruins, pensamentos que vão levar você para baixo e às vezes trazer uma depressão, uma ansiedade. É sobre isso. Pensamentos de paz. E eu quero fazer uma última pergunta aqui que eu já falei, que eu anotei aqui, que é a última pergunta que está anotada aqui no meu caderno. Você consegue se ver como você quer ser? Você consegue se ver como você quer ser? Você consegue se ver como uma pessoa abençoada, com a mentalidade de Cristo, com pensamentos em Cristo? Você consegue se ver saindo da posição que você está hoje e viver como uma casa construída no monte, uma casa construída no alto da montanha, de destaque, porque uma casa construída no alto da montanha, no monte, não tem como ela se esconder. Ela vai estar visível. Ela vai estar visível, vai estar em um lugar de destaque. Então, às vezes, você, para ter um lugar de destaque,
precisa ter a mentalidade de Cristo e os pensamentos naquilo que Cristo nos ensina. Só isso. Não precisa de mais do que isso. Pensamentos e mentalidade em Cristo. Hoje eu trouxe vários versículos, né? E você pode meditar em cada versículo desse aqui. Nós, porém, temos a mentalidade de Cristo, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Esse aqui é o nosso Café com Cristo, com Denis Gonçalves. A Jaque esses dias não está podendo vir aqui fazer o Café com Cristo comigo, mas eu quero deixar essa mensagem para você. Mentalidade, pensamentos positivos em Cristo, viver uma vida conforme Cristo nos ensinou. Então, para que você viva uma vida abundante, uma vida plena, uma vida completa, é a mentalidade de Cristo. É deixar Cristo entrar no seu coração. É você que eu quero falar para você que agora às vezes está chegando hoje, aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. E eu falo o seguinte, não é Cristo que precisa, nós que precisamos aceitar a Cristo. É Cristo que precisa nos aceitar do jeito que nós somos, né? Porque Cristo já é santo, Cristo já ele não comete pecado. Então nós não temos que aceitá-lo, é ele que precisa nos aceitar. E hoje eu falo para você, Jesus Cristo está te chamando porque ele te aceitou. Jesus Cristo está te chamando porque ele quer você do lado dele para que ele te ensine a sair dessa vida de angústia, de tristeza, de depressão, de ansiedade, de pensamentos de suicídio, pensamentos ruins, pensamentos de derrota. Deus quer abençoar você através da mentalidade de Cristo. E a Bíblia nos fala que a gente erra porque a gente não conhece as Escrituras, a gente não consegue ler para aprender aquilo que Cristo tem nos ensinado. A Bíblia é um livro escrito há milhares de anos aí, mas que se renova a cada dia, a palavra dele se renova a cada dia. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Deus abençoe você, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor, todas as saudações de paz para você nesse momento aqui, para que você tenha uma vida abundante em Cristo Jesus. E não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no canal, manda esse vídeo para os seus amigos aí, para que Deus venha abençoar a vida de pessoas. É sobre isso, mentalidade de Cristo.